Paz. Então hoje vamos continuar o nosso livro, o Pão Diário. Hoje nós vamos ler o dia 3 de janeiro. Então, hoje a mensagem de Deus para nós fala sobre a busca, de nós buscarmos. Ou seja, o título, a mensagem é a busca. E então a nossa leitura bíblica hoje, ela vai ser no livro de Provérbios, no livro do rei Salomão, no livro de Provérbios, que está depois de Salmos. Provérbios no capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Provérbios do capítulo 2, do versículo 1 ao 9. E então Provérbios foi o rei Salomão, filho de Davi, que escreveu. Então o título fala sobre a busca, a nossa busca, que nós devemos buscar. Então eu vou ler devagarinho com todos. Se vocês quiserem acompanhar, é Provérbios do capítulo 2, do versículo 1 ao 9. E então o rei Salomão escreve assim para todos nós: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Sim, se clamares por conhecimento e por inteligência e alçares a tua voz, se o buscares como a prata e o procurares como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham em integridade, guardando-lhes as veredas da justiça e perseverando o caminho dos seus santos. E então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Então, a nossa história de hoje, do dia 3 de janeiro, nosso título, a busca. A nossa leitura de Bíblia hoje foi do rei Salomão. A nossa história hoje é acerca do rei Salomão, sobre as palavras que procederam da mente do homem que passou, o homem mais sábio que passou pela terra, ou seja, a exceção de Jesus Cristo. Salomão foi o homem mais sábio que passou pela terra, à exceção de Jesus Cristo. Então, a nossa história de hoje, ela nos fala de uma mulher chamada Ana. A nossa história de hoje, ela nos fala de uma mulher chamada Ana, a qual a Ana, ela conta a história do seu marido, o seu marido que se chama Carlos. Então Ana, ela conta a história do seu marido, de como o Carlos, o seu marido, lhe conquistou no início de tudo, do início do seu relacionamento, do início do seu noivado, do início do seu namoro. Então ela diz assim para nós, Ana, ela diz assim para nós: quando meu marido Carlos queria me conhecer melhor durante o nosso namoro, quando meu marido Carlos queria me conhecer melhor durante o nosso namoro, ele me telefonava, ele escrevia bilhetes, ele fazia perguntas atrás de perguntas, ele comprava-me flores, ele comprava-me doces, ele comprava-me livros e outros presentes. Ele me levava várias vezes ao cinema e levava-me várias vezes a jantar e a almoçar fora. Ele, o Carlos, o meu marido, ele investiu muito tempo e esforço para me conquistar. Então Ana escreve aqui que o seu marido, Ana escreve aqui como o seu marido lhe conquistou, o tempo que ele levou a conquistar. Então ela no fim ela escreve: então ele, o meu marido Carlos, investiu muito tempo e esforço para me conquistar. Ou seja, Carlos buscou a conquista, Carlos buscou o amor daquela mulher, Carlos buscou aquela mulher
Ele se esforçou. Então, é por isso que hoje nós estamos falando acerca deste casal, porque houve uma busca constante de Carlos, e então é desta busca constante e é desta busca constante e deste esforço para conquistar a sua noiva da parte do Carlos. Inclusive, é isso que nós precisamos buscar. Então é por isso que nós estamos a falar aqui deste casal, desta busca constante, deste esforço para conquistar a sua noiva que Carlos teve, da parte de Carlos, do marido de Ana, Carlos. Então, há muito tempo atrás, no século X antes de Cristo, o rei Salomão, o homem mais sábio que passou pela terra, ele recomendou para todos, ele escreveu para todos, e inclusive também para nós, para a minha vida, para a tua vida e para nós termos e buscarmos este tipo de compromisso sério. Para buscarmos então este tipo de compromisso sério. Para buscarmos este tipo de compromisso sério. Neste caso, não uma esposa. Neste caso, não é para buscar um compromisso com uma esposa, com uma mulher. Mas neste caso, Salomão ele nos recomenda para nós buscarmos a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria de Deus ela é uma definição direcionada. A sabedoria de Deus ela é uma definição direcionada da palavra sabedoria. Ou seja, que nós precisamos entender o que é verdadeiro, nós precisamos entender o que é correto, o que é duradouro. Então, esta busca pela sabedoria, esta busca de nós pela sabedoria de Deus, ela é muito importante para nós, e então nós precisamos pôr isso em nosso coração. Esta luta, esta busca pela sabedoria, ela é importante para nós, e se nós o quisermos, então nós temos então que realmente ter uma vida comprometida. Ou seja, se nós queremos buscar esta sabedoria de Deus, então esta sabedoria de Deus, esta vida ela é muito importante para nós, se nós quisermos ter realmente uma vida comprometida que glorifique então ao nosso Deus que é santo, ao nosso Deus que nos chama para viver em novidade de vida, ao nosso Deus que nos chama para viver em santidade porque Ele é santo, ao nosso Deus que nos chama para viver em purificação porque Ele é puro. Talvez tenha sido por essa razão que Salomão tenha escrevido tantos verbos indicadores para nós. Talvez seja por isso que o rei Salomão tenha escrevido tantos verbos indicadores de ação, como está então, como nós lemos em Provérbios do capítulo 2. Para então descrever, então nós vemos que o rei Salomão ele descreveu aqui os esforços necessários para nós obtermos, para nós chegarmos até a sabedoria de Deus, para nós alcançarmos a sabedoria de Deus, como ele escreveu aqui em Provérbios 2 para nós. Pois ele disse para nós. Então o rei Salomão ele escreve assim para nós fazermos o ouvir atento, ou seja, para fazer o ouvido atento, ou seja, para ter o ouvido atento, para nós termos os nossos ouvidos atentos, para nós inclinarmos o nosso coração, para nós abrirmos o nosso coração, para nós clamarmos, para nós buscarmos, para nós então alcançarmos a voz, para nós buscarmos a sabedoria, para nós procurarmos por ela, para nós buscarmos ela. Essa busca à sabedoria não é fácil. Buscar a sabedoria de Deus, ela exige esforço da tua parte, ela exige esforço da nossa parte, ela exige muito esforço da nossa parte, mas a Escritura diz, a palavra de Deus diz, ela nos diz onde encontrá-lo. O rei Salomão ele nos diz onde encontrá-lo, e então é o que nós podemos ver. Salomão ele disse para mim e para ti, Salomão ele disse para nós, Salomão ele escreveu para nós no versículo 6 e 7, que é uma chave de Deus para nós. No versículo 6 e no versículo 7, no capítulo 2, o rei Salomão escreve assim para nós: porque o Senhor dá a sabedoria. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele nos reserva a sabedoria para si mesmo.
Ele não reserva a sabedoria para si mesmo, ou seja, ele não guarda a sabedoria para si mesmo, mas ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para aqueles que andam na sua presença, para aqueles que vivem na sua presença, para aqueles que o buscam. Então, que nós possamos ouvir este homem, que nós possamos ouvir o homem mais sábio que passou pela terra, o qual também buscou esta sabedoria, esta sabedoria que excede da sabedoria humana. Então, que nós possamos ouvir o homem mais sábio que passou pela terra, o rei Salomão, aquele que também buscou esta sabedoria. Nós vemos que o rei Salomão, na história de Salomão, nós vemos que Deus pediu, que disse a Salomão para ele pedir o que quisesse, e então nós vemos que o rei Salomão, ele em vez de pedir riqueza de ouro, prata, prestígio, não, nós vemos que o rei Salomão, ele pediu a Deus sabedoria para poder governar o seu reinado, e então Deus se agradou pelo aquilo que ele pediu, e então a palavra de Deus diz que Deus transbordou aquele homem de sabedoria, e então ele foi conhecido pela sua sabedoria. Aquele homem foi conhecido pelo homem mais sábio pela terra. Ele transbordou da sabedoria porque ele buscou em Deus, porque o compromisso com ele era com Deus. Então Deus transbordou aquele homem de sabedoria, e então aqui está a sabedoria que Deus lhe deu, estas palavras, este livro dele, que é para nós, Provérbios, que é para nós. Então ele escreveu aqui para nós, estas palavras, elas são para nós então também buscarmos esta sabedoria para nós, porque a mesma sabedoria que Salomão tinha, essa sabedoria, ela veio de Deus. Ele buscou em Deus, então que nós possamos também buscar, que nós possamos ler, que nós possamos agarrar, que nós possamos olhar para a vida de Salomão, que nós possamos olhar para o livro de Provérbios, para as cartas de Provérbios que está depois de Salmos, que aí nós vamos ver a sabedoria de Salomão, as dicas que ele nos dá, as palavras que ele nos diz para nós buscarmos a sabedoria. Então que nós possamos buscar essa sabedoria para nós, que nós possamos buscar Deus e que nós possamos buscar a sabedoria de Deus, que nós possamos buscar Deus com todo o nosso coração. Ele é fonte de toda a sabedoria, Ele é fonte de toda a palavra. Deus, que nós possamos buscar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Deus, Ele é a fonte de toda a sabedoria para o nosso ser, para o nosso ser e para a nossa vida. Que o Espírito Santo, Ele possa falar a cada coração. Deus abençoe os vossos, Deus abençoe cada um, e que nós possamos continuar nesta jornada. Amanhã eu estarei publicando então o dia 4 de janeiro, aquilo que Deus vai falar connosco acerca deste livro Pão Diário. Que Deus abençoe cada vida poderosamente. Em nome de Jesus. Fiquem em paz.